estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje o nosso tema será conceito de ângulo. Eu sou a professora Carla e aqui ao meu lado eu tenho a professora Flávia. Tudo bem, professora? Tudo bem, professora? Tudo bem. Tudo bom, estudantes? Então vamos verificar quais os materiais precisaremos para hoje? Professora Flávia, você nos ajuda? Claro! Para hoje nós vamos precisar de um caderno para anotações, potes ou tampa, algo que tenha essa forma circular, uma folha de papel, lápis, borracha, régua e tesoura. Um tempinho para você separar esse material. Materiais prontinhos? Vamos relembrar então a aula anterior? Na aula anterior nós vimos mais um pouquinho do livro Os Problemas da Família Gorgonzola. Vocês se lembram? Professora Flávia, você lembra quem era a autora? Lembro, esse livro foi escrito por Eva Furnari e ilustrado por ela também. Isso. E na aula passada nós vimos uma família um pouquinho diferente. Vocês lembram qual era? Você lembra, professora? Ah, era a família Casca-Grossa. Isso mesmo. A dona Remela era a mãe. O seu Cascudo era o pai nesta família. E tinha mais alguém, professora? Tinha os trigêmeos, né? E nós falamos de um problema que era sobre o banho deles. Lembra, professora? Isso, eles não gostavam muito de tomar banho, lembram-se? E aí nós vimos quantos banhos no total eles iriam tomar no ano. Lembram-se que eram bem pouquinho? Pouco. Nossa, eles não gostam mesmo de limpeza. E aí nós vimos que eles tinham animaizinhos de estimação também, né, professora Flávia? Verdade. Você lembra os nomes? Ah, tinha o grande baguá, os titibuns e os flubinhos. Isso. E aí nós vimos que os titibuns levavam alguns flubinhos na barriga e nós fizemos cálculos sobre isso. Lembram-se? E depois disso nós fizemos mais algumas multiplicações, também utilizando a malha quadriculada. E vimos que a multiplicação, muitas vezes o produto pode ser o mesmo, mas as situações podem ser bem diferentes, né, professora Flávia? Exatamente, foi o que nós vimos na ilustração dos flubinhos e titibuns. Isso. E além disso, nós tínhamos uma tarefa. Vamos ver a tarefa que ficou? Então, olha lá. Vamos retomar essa tarefa. Então, a primeira tarefa. Tereza faz docinhos para vender. Vende caixinhas com meia dúzia cada. Nessa semana, ela vendeu 9 caixinhas. Quantos docinhos ela vendeu ao todo? Professora Flávia, o que você faria para calcular isso? Bom, primeiramente, para organizar o meu pensamento, eu faria os desenhos. Isso, então olha lá. Uma caixinha com 6 docinhos. Mas não é apenas uma caixinha, são 9. Então nós podemos fazer o desenho das 9. Mas, professora Flávia, se eu não gosto muito de desenhar, tem outra opção? Claro, nós podemos relembrar a malha quadriculada da aula passada. Isso, e aí nós poderíamos fazer 6 linhas e 9 colunas. Mas quanto é 6 vezes 9? Como eu faço isso? Ou eu lembro a multiplicação, ou eu posso também contar aqui. E aí eu vou ter a resposta que 6 vezes 9 são 54 docinhos. Ou seja, ela vendeu 54 docinhos. Lembrem-se que é importante você registrar a sua resposta lá também. Tudo bem? Então agora vamos para o número 2. Usando o quadriculado e adições, faça a multiplicação 15 vezes 7 de 3 formas diferentes. Então aqui nós trouxemos alguns exemplos. Então, professora Flávia, você nos ajuda com o exemplo 1? Sim, vamos lá. Bom, 15 vezes 7, eu posso decompor esse 15 e fazer 10 vezes 7 e 5 vezes 7. Porque 10 mais 5 é esse 15 aqui feita a decomposição.
Agora ficou um pouquinho mais fácil para a gente realizar a multiplicação. 10 vezes 7, 70. 5 vezes 7, 35. Então, agora eu vou somar 70 mais 35, 105. Isso, esse é o primeiro exemplo. Tem outra forma? Tem, vamos ver então. Vou usar a malha quadriculada, mas também vou usar a multiplicação. Novamente, 15 vezes 7. E agora eu posso pensar esse 15 de uma outra forma. 11 mais 4 dá 15. Então, eu também posso fazer 11 vezes 7 mais 4 vezes 7. E aí, na malha quadriculada, 11 colunas vezes 7 linhas. Ou 4 colunas vezes 7 linhas. E aí eu vou somar tudo. Então, 11 vezes 7 eu tenho 77. E 4 vezes 7 vamos ter 28. Somando tudo, novamente, temos 105. Mas ainda precisamos de uma terceira opção. Então, exemplo 3. Professora Flávia, nos ajude. Vamos lá. Então, no 15 vezes 7, nós podemos decompor com o 6 e o 9, que 6 mais 9 é igual a 15. Então, vamos fazer 6 vezes 7 mais 9 vezes 7. Então, nessa malha quadriculada, nós temos 6 vezes 7. E nesta outra, 9 vezes 7. Agora, vamos multiplicar. 6 vezes 7, 42. 9 vezes 7, 63. 42 mais 63, 105 novamente. Então, tarefa corrigida. Claro que você pode ter feito outro tipo de malha quadriculada, com outros números, mas a sua resposta sempre tem que ser parecida com a nossa. Tudo bem? Então, como a aula de hoje é sobre ângulos, vamos ver um pouquinho da história do Manuel? Vamos lá, professora Flávia? Vamos lá. Então, esse é o menino Manuel. Ele estava andando a caminho da escola e viu uma placa escrita assim: estacionar de ré, formando um ângulo de 45 graus. Quando chegou na escola, falou: professora, o que é ângulo? Onde você viu isso? Perguntou a professora para o Manuel. No estacionamento está escrito estacionar de ré, formando um ângulo de 45 graus. Você observou como os carros estavam estacionados? Desenhe então no quadro para nós podermos ver, né? Olha lá. E aí ele estacionou. Então, olha lá. Observem as linhas vermelhas. Não vemos, mas podemos imaginá-las quando estamos estacionando. É o que os motoristas fazem. Quando a gente pega o carro e vai estacionar, muitas vezes nós temos que imaginar essas linhas. E aí nós temos que essas linhas vermelhas formam 45 graus com o meio-fio na hora de estacionar. Entendido até aí? Então vamos pensar mais um pouquinho. Existem outras situações que nos dão a ideia de ângulo também, como por exemplo, o avião, quando ele começa a decolar, que ele começa a subir, ele forma um ângulo com o solo. Dependendo de quanto ele sobe, esse ângulo pode ser maior ou menor. Temos outras também, não temos, professora Flávia? Professora Carla, eu lembrei de outra. Quando estamos jogando futebol e chuta a bola para cima, o ângulo que faz essa subida com o solo. Isso, e também temos, por exemplo, quando vamos à praia. Quando a gente coloca o guarda-sol lá na areia, ele também forma um ângulo com a areia. O cabo do guarda-sol forma um ângulo aqui com a areia. E por que será que a gente faz esse ângulo maior ou menor? Para nos protegermos do sol. Porque dependendo do ângulo que nós colocamos, a sombra do guarda-sol muda. Lembram-se disso quando vocês vão à praia? Então, são atividades diferentes. Podemos também lembrar, por exemplo, quando solta a pipa. Lembra, professora Flávia? Exatamente. O fio da pipa, quando ela é empinada, também forma um ângulo com o solo. Isso. Então, agora que a gente já pensou em algumas situações, que outras situações do nosso dia a dia nos dão a ideia de ângulos? Será que você lembra de mais alguma? Então, agora
é o momento que você vai pôr a data no seu caderno, escrever o tema da nossa aula de hoje, que é conceito de ângulo, e vai tentar lembrar algumas situações do seu dia a dia que você lembra dos ângulos formados aí entre uma coisa e outra. Não precisa ser só com o solo, pode ser com outras coisas, mas eu vou esperar você me dizer. Então, tempinho para vocês. Então, estudantes, vocês lembraram de alguma situação onde vocês tenham ângulos aí no dia a dia? Tenho certeza que sim. Só lembrem-se, vocês têm que registrar, ou por escrito ou com desenhos. Então, nós trouxemos alguns exemplos aqui para vocês. Então, olha lá, o guarda-sol, que nós já havíamos falado, que ele tem um ângulo com o solo, olha lá o ângulo dele. Professora Flávia, o que mais? Professora Carla, eu lembrei do teto da casa. O teto da casa, ele tem um ângulo. ângulo. Isso, o telhado. O relógio, nós também, quando temos os ponteiros da hora e do minuto, eles também formam entre si alguns ângulos, que são modificados de acordo com o horário que o relógio estiver marcando. E também temos aqui, por exemplo, o triângulo. Esse é um triângulo daqueles do carro de sinalização. Olha lá, ele também forma um ângulo aqui, ó. No cantinho dele nós temos, entre as partes, um ângulo. Tudo bem? Então vamos adiante. Então olha lá, nós temos a unidade de medida do ângulo, que é o grau. E o símbolo dele é esta bolinha que está aqui. Este símbolo se chama grau. Na nossa história, foi usado um ângulo de 45 graus. Então, olha como nós registramos 45 e o símbolo do grau do ladinho. Tudo bem? Então, olha lá a nossa placa, estacionar de ré, formando um ângulo de 45 graus. É importante lembrar que também precisamos registrar os ângulos, né? E como registrá-lo com símbolos. Mas também precisamos saber como que a gente mede o grau. E aí nós temos aqui o transferidor, olha lá. Nós temos vários modelos, nós trouxemos alguns para vocês verem. Mas nós temos na tela um transferidor de 180 graus. Então eu posso marcar aqui até 180 graus. Mas daqui a pouquinho a gente vê mais sobre isso. Olha lá, um ângulo que é muito usado é o ângulo que nós chamamos de ângulo reto. A medida dele é de 90 graus. Esse nós vamos usar bastante e vocês sempre vão ouvir falar muito dele, porque ele é muito usado mesmo. Então nós vamos construir um instrumento para medir os ângulos retos. Ele não é um transferidor, mas ele vai servir bastante para que a gente encontre esses ângulos e possa também medi-los. Professora Flávia, o que nós vamos precisar para construir esse instrumento? Bom, nós vamos precisar de uma folha de papel. Neste caso, eu usei um pedacinho que eu tinha para, reaproveitar. E também algum objeto que tenha forma circular. Pode ser um copo, pode ser um potinho na cozinha da mãe. Então, algo que tenha uma forma circular.
E lembrando-se, para evitar acidentes, evitem coisas de vidro. Preferencialmente alguma coisa plástica que você tenha na sua casa em formato circular. Tudo bem? Então vamos lá. Você já havia separado esse material, então agora vamos construir nosso instrumento. Então vamos começar, professora Flávia? Qual a primeira coisa que nós devemos fazer agora? Bom, nós vamos pegar a superfície circular, colocar sobre a nossa folha e fazer esse contorno. Aí nós temos um círculo na nossa folha. Isso, lembrando que a linha que nós formamos na folha, na verdade é uma circunferência. Então agora nós vamos recortar em cima dessa linha. Então vamos lá. E aí tem que recortar com calma, porque é um papel molinho, né? Você tem tempo para fazer isso. Então, com bastante calma, a gente recorta. E quando a professora Flávia terminar de recortar, nós poderemos dizer que a folha que ela recortou, então terá o formato de círculo. Olha lá. Então, agora, esta área recortada é o círculo. Então, nós temos lá um círculo. E agora, professora Flávia? Bom, agora nós vamos pegar o nosso círculo e dobrá-lo ao meio. Juntar os lados aqui bem certinho para ficar o máximo no meio possível. E marcar a dobra. Vai ficar assim, uma meia-lua. Isso. E agora, professora Flávia? Agora, professora, nós vamos dobrar mais uma vez ao meio, juntando essas duas pontas. E a nossa figura ficará assim. Professora Flávia, vamos relembrar com os estudantes quantas vezes nós dobramos ao meio? Nós dobramos 2 vezes ao meio o nosso círculo. Isso. Na primeira vez, tivemos um formato de meia-lua. E na segunda dobra, pegamos esse formato. Isso. Você obteve um ângulo reto ali naquele cantinho. Ali a gente diz que é um ângulo de 90 graus. E agora nós precisamos identificá-lo assim, com um quadradinho e um pontinho no meio. Esse é o símbolo do ângulo reto. Então, vamos lá? O seu instrumento de medir ângulos retos está pronto. Lembre-se de identificar aí o seu ângulo reto. Olha lá. Tudo bem? Então agora vamos ver. Olha lá. Então, ao medir o ângulo reto com o transferidor, verificamos que ele mede 90 graus. Professora Flávia, vamos fazer isso com o nosso transferidor? Vamos lá. Então, pegando o transferidor, colocando o ângulo reto no ponto 0, nós temos uma abertura de 90 graus. Olha lá, e a nossa tela indica lá e mostra para vocês o ângulo de 90 graus. Isso tudo para a gente verificar que de fato ele é um ângulo reto. Tudo bem? Vamos adiante. Então, um ângulo cuja medida é menor que 90 graus, nós chamamos de ângulo agudo. E a gente daqui a pouquinho vai encontrar alguns. Mas também podemos dizer que o ângulo que é maior que 90 graus é um ângulo obtuso. Hoje nós vamos falar bastante do agudo e do obtuso. Então, agudo é quando ele é menor que 90 graus. E obtuso se ele é maior do que o de 90 graus. Mas daqui a pouquinho a gente lembra mais sobre isso. Agora, usando o instrumento que você construiu, observe aí na sua casa, perto de você, e escolha 2 situações em que você consiga identificar ângulos retos na sua casa. Então, são ângulos que têm exatamente 90 graus. Então, um tempinho para você procurar isso aí na sua casa.
Então, você encontrou aí na sua casa algumas situações? Nós aqui vamos procurar algumas. Vamos, professora Flávia? Vamos lá. Professora Carla, eu lembrei do cantinho da televisão. Isso, olha lá. Aqui forma um ângulo de 90 graus. Encaixou bem certinho, professora. E é bem retinho, então temos um ângulo de 90 graus. Sim. Eu acho, professora Flávia, que o canto da mesa também tem 90 graus. Vamos olhar? Vamos lá, vamos ver se dá certo. Olha, professora Carla, deu certinho. O cantinho da mesa, desta mesa, tem 90 graus também. Isso. Onde mais você acha? Ah, essa pasta laranja aqui que eu separei, ela também tem um cantinho com 90 graus. Olha lá. Então, nós percebemos que temos ângulos retos em muitos lugares. Então, trouxe mais alguns aqui para vocês verem. Olha lá. Por exemplo, a porta, quando a gente fecha, forma um ângulo reto com o caixilho. Então, a porta tem aquele ângulo bem retinho lá quando ela está fechada. O piso forma um ângulo reto com um corrimão, por exemplo, né? Ou muitas vezes um ângulo reto com a parede também pode ter lá na sua casa. Nos móveis e nos livros também podemos observar esses ângulos retos. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui é num móvel, num armário. Então, uma madeira com a outra formaram um ângulo reto. E aqui também, olha, no livro da família Gorgonzola, por exemplo, temos também um ângulo reto aqui no cantinho do livro. Tudo bem? Essa foi tranquila, né? Então vamos pensar mais um pouquinho? Observe os ângulos formados pelos ponteiros desses relógios que estão aí na tela. Em qual dos horários o ângulo destacado em cada um deles é de 90 graus, ou é menor do que 90 graus, ou ainda maior do que 90 graus? Sua tarefa agora é encontrar. Tempinho para vocês. Então, estudantes, vocês conseguiram descobrir aí os nossos horários? Quantos graus cada um deles está marcando? Professora Flávia, vamos lá, vamos tentar descobrir? Vamos lá? Vamos lá, então. Vamos usar o nosso medidor. Então, com o nosso medidor no primeiro relógio, vamos tentar descobrir se ele é um ângulo de 90 graus, menor ou maior que 90 graus. Vamos lá, professora Flávia? Vamos lá. Vou posicionar aqui o ângulo reto no encontro dos dois ponteiros.
Então, nós percebemos que essa abertura, professora, forma um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Mas, professora Flávia, agora eu pensei uma coisa. Nós já trabalhamos também com frações. Sim. O nosso medidor está representando que fração deste relógio que está na tela? Ele representa 1/4, porque é uma parte do que foi dividido em 4. Isso mesmo. Então, nós temos que o ângulo de 90 graus está às 9 horas. Então, o relógio estava marcando 9 horas. Vamos para o próximo relógio, professora Flávia? Vamos lá. Vou agora posicionar meu ângulo reto no encontro dos dois ponteiros. Aqui ele está alinhado, professora Carla. Aqui eu percebo que a abertura dele é um pouco maior. Então, nós temos um ângulo maior que 90 graus. Maior que 90 graus. Mas que horário está marcando esse relógio? Ele está marcando 1h30. Então, olha lá. Nós temos que o ângulo maior que 90 graus marca 1h30. Professora Flávia, e agora o último? Bom, vamos lá, vamos verificar. Vamos medir. Vou posicionar meu ângulo reto no encontro dos dois ponteiros. Aqui ele alinhou, aqui não. Então, eu acredito que seja um ângulo agudo, menor que 90 graus. Mas e se eu tiver uma dúvida, professora Flávia, será que é isso mesmo? Como é que eu descubro? Bom, eu posso fazer então, professora, ele invertido. Se aqui eu tenho 90 graus, aqui eu também devo ter 90 graus. E ele não chega aqui. Então, essa abertura, eu tenho uma abertura menor que 90 graus. Então, agora nós descobrimos que o ângulo que mede menos que 90 graus está marcando que horário, professora Flávia? Neste aqui, ele está marcando 2 horas. Então, olha lá nosso slide. 2 horas é o ângulo menor que 90 graus. Tudo bem? Então, agora eu tenho um convite para vocês e para a professora Flávia também. Vamos brincar um pouquinho? Vamos. Vocês lá em casa, vamos ficar em pé e mexer um pouquinho o corpinho? Então, aqui nós vamos brincar agora um pouquinho para pensar nesse nosso ângulo também. Então, vamos lá? Todo mundo em casa de pé. E agora, vamos pensar. Olha lá. Ficou em pé? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o comando, professora Flávia, e quem vai brincar é você, tudo bem? Só que para você brincar junto com os nossos estudantes, você vai ter que ficar olhando a TV. Porque os nossos estudantes estão de frente para a TV, né, professora? Isso, então agora a professora Flávia vai ficar de frente para a TV. E eu vou dar os comandos. Professora Flávia, você lembra qual é a sua esquerda? Eu lembro. A minha esquerda é esta aqui. É a mão que eu escrevo. E a sua direita? É esta aqui. É uma informação que vocês vão precisar para os comandos que eu vou dar. Então, vamos lá. Professora Flávia, primeiro comando. Gire 1/4 de volta para a sua esquerda. Bom, essa é a minha esquerda. 1/4? Então, eu vou chegar aqui. Isso. Próximo comando. Gire mais 1/4 de volta para a sua esquerda. Essa é a minha esquerda. 1/4. Estou de costas para a televisão agora. E os estudantes também. Vocês lá em casa devem estar de costas. Mais um comando. Gire mais 1/4 de volta novamente para a sua esquerda. Essa é a minha esquerda. 1/4 de volta. E agora, mais um comando. Gire mais 1/4 de volta para a sua esquerda. Minha esquerda, mais 1/4 de volta. Estou novamente virada para a televisão. E o que aconteceu agora, professora Flávia? Professora Carla, eu dei uma volta completa. Uma volta completa, girando sempre 1/4 de volta para a esquerda. Ou seja, 1/4 de volta, eu acho que mede 90 graus. Mas daqui a pouquinho a gente tira a dúvida. Vamos lá então, professora Flávia, para mais uma brincadeira? Vamos lá. Então, estudantes, observando aqui. Mas quem é o nosso amiguinho, professora? Esse aqui, professora Carla, é o Fuleco. Ele foi mascote da Copa do Mundo de 2014. Nossa, que legal, hein? E o que nós vamos fazer então agora? Agora é o Fuleco que vai fazer os giros.
Então, olhem lá, o fuleco vai ter que girar. Então, nós vamos pensar que ele vai girar para o lado em relação a ele mesmo. Então, ele está na posição inicial, como está na tela aí de vocês. E eu vou dar o comando e a professora Flávia vai ter que girar o fuleco. Então, muita atenção, vamos lá. Então, o fuleco tem que girar 1/4 de volta para a direita do boneco. Direita dele. Bom, então à direita dele ele está segurando a bola. Isso. Então ele vai girar 1/4 de volta para a direita dele. E agora, gire mais 1/4 de volta para a direita do fuleco. Bom, na direita ele está com a bola, então para a direita dele vai ser assim. E agora mais 1/4 de volta para a direita do fuleco. Direita do fuleco, onde está a bola. Então, ele vai ficar assim. E novamente mais 1/4 de volta para a direita. Então, ele vai ficar assim, voltando para a posição inicial. Isso mesmo, ele completou uma volta inteirinha. Então, olha lá. Agora vamos pensar um pouquinho. Quantas vezes o brinquedo foi girado 1/4 de volta até chegar à posição inicial, professora Flávia? Ah, professora, eu lembro que ele girou 4 vezes. Isso, então ele teve que girar 4 vezes para voltar à posição inicial. De quantos graus foi cada giro do brinquedo? Bom, 1/4 de volta ele girou. 1/4 de volta tem 90 graus. Então, olha lá. Para responder essa pergunta, vamos pegar nosso instrumento. Então, vamos lá, pegue o seu instrumento. A professora Flávia já pegou o dela e agora, olhe lá. Abra o seu instrumento de medida e faça um traço nas dobras, professora Flávia. Então, vamos lá. Olha lá. Então, nós vamos marcar as dobras e daí poderemos verificar em quanto ele está dividido. Quantas partes temos, professora Flávia? Nós temos 4 partes. Então, olha lá, você marcou o seu aí em casa também? Os lados dos pedaços do círculo delimitam uma região plana, que é denominada de ângulo. Então, aqui nós temos 4 ângulos de 90 graus. Por isso que ele deu uma volta completa. Olha lá, então, na nossa tela. Como já vimos, este ângulo que está marcado aqui tem 90 graus. Nós trabalhamos com ele já bastante, né? Então, vamos pensar mais um pouquinho. Agora podemos responder a pergunta: quantos graus foi cada giro do brinquedo? Então, olhando aí o nosso instrumento de medida, quantos graus? Então, cada giro teve 90 graus. Tanto do brinquedo quanto de vocês aí em casa e da professora Flávia também. Tudo bem? Depois de 2 giros, vamos pensar, ele girou uma vez e girou novamente. O brinquedo deu metade de uma volta completa. Quantos graus será que dá isso, professora Flávia? Bom, um giro, 90 graus. Mais um giro, mais 90 graus. Então, 90 mais 90, 180 graus. Isso. Então, a metade da volta mede 180 graus. Ah, professora Carla, eu lembrei do nosso transferidor. Né? Olha lá. Estamos com ele aqui ampliado e meia volta no transferidor nós temos 180 graus, que é a ampliação desse instrumento que nós mostramos no início da aula. Isso mesmo. E esse é só para vocês conhecerem o transferidor, porque por enquanto nós vamos trabalhar com o nosso instrumento de medida que vocês fizeram. Tudo bem? Então, vamos lá. Depois de 4 giros, então, o brinquedo deu a volta completinha. Lembram-se? Quantos graus mede, então, uma volta completa, professora Flávia? Bom, nós tínhamos parado aqui em meia volta, que são 180 graus. Mais 90 graus, 270 graus. Mais 90 graus, 360 graus. Então, cada giro do brinquedo foi de 90 graus. E nós fizemos 4 vezes 90 graus, que temos 360 graus. Tudo bem? Quanta coisa, né, professora Flávia? Bastante informação, né, professora? Isso. Mas nós percebemos que no nosso dia a dia nós estamos em contato com ângulos em vários objetos. O tempo inteiro. E o ângulo reto, então, temos muito.
Comecem a observar aí na casa de vocês. Vocês vão ver muitos ângulos de 90 graus. Então agora nós vamos pensar nessas informações e fazer um resumo. Então é o momento de você registrar no seu caderno o resumo da aula de hoje. Então agora um tempinho para você copiar. Resumo copiado? Vamos ter uma atençãozinha especial com ele agora? Olha lá, o nosso resumo mostrava 1/4 de giro, que é 90 graus que nós temos aqui no nosso instrumento de medida. Depois ele falava do meio giro, que é de 180 graus, que também podemos dizer que é um ângulo raso. E para isso nós trouxemos para vocês o transferidor de meia volta. Ele tem 180 graus. Depois, o nosso resumo também falava sobre o giro completo, que é o de 360 graus, que também é chamado de ângulo de uma volta. E para isso, nós também temos um transferidor diferente. Professora Flávia, vamos lá? Vamos lá. Esse aqui é um transferidor ampliado que mostra a volta toda, os 360 graus. Tudo bem, então, resumo relembrado. Vamos para a nossa tarefa de hoje? Então, a tarefa está aí e agora é o momento de você copiar. Tempinho para a tarefa.
Tarefa copiada, agora é o momento mais legal da nossa aula, eu acho, porque vai testar os seus conhecimentos. Professora Flávia, está pronta? Prontíssima, e eu acho que os estudantes também estão prontos, professora. Então vamos para o nosso quiz. Então, pergunta número 1. Hoje nós aprendemos que um ângulo reto mede. Será que são 15 graus, 30 graus, 45 graus ou 90 graus? Uma dica, professora Flávia. Ele é 1/4 de volta, então ele mede 90 graus, letra D. Isso mesmo. Número 2. Um dos instrumentos usados para medir o ângulo é letra A, a trena, letra B, fita métrica, letra C, a balança ou letra D, o transferidor. Uma dica para vocês. Qual é, professora Flávia? Lembrei na hora. É o transferidor, letra D. Isso. Número 3. O ângulo reto da figura que está aí abaixo representa que parte do círculo? Será que é a metade? Será que é 1/3? 1/4 ou 1/5 do círculo? Acabamos de comentar no exercício 1, né, professora? 1/4, letra C. Isso mesmo. Agora a pergunta 4. A volta completa na circunferência mede 360 graus, 270 graus, 180 graus ou 90 graus? Olha a dica aí para vocês. A volta completa mede 360 graus, letra A. Isso mesmo. E agora nós precisamos lembrar algo bem importante para os nossos estudantes, professora Flávia. Verdade. Esse instrumento, professora Carla, que nós construímos para medir os ângulos, precisamos guardar, que vamos utilizar na próxima aula também. Então, não se esqueçam, guardem aí junto com seus materiais o nosso medidor de ângulo reto. Então, para hoje a nossa aula era essa. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, estudantes. Até a próxima.